Até porque a história é de um pássaro preto que furam os olhos dele para ele cantar melhor. E tem muito a ver com a nossa história, porque apesar de todos os reveses que a gente passa, né, a gente faz o melhor nosso. Então não é as dificuldades nem os empecilhos que nos impediram de chegar onde a gente chegou. Quando você se vê num palco ou até mesmo num ensaio, você esquece de seus problemas, você esquece do que você está passando e o foco ali é diversão, né? Porque a dança, ela precisa passar pelo corpo, como se fosse pela alma, tipo assim. Então, existem pessoas que dançam mecanicamente. Então, assim, se tivesse o prazer e estivesse dançando, eu não me importava e nem cobrava dos alunos aquela questão de contagem, de marcação, de perfeição. Eu não considero que eu entrei no projeto, eu acho que o projeto entrou na minha vida, porque ele só veio a somar e complementar conhecimentos e me ensinou muito, né? Tanto a parte moral quanto a parte ética, convívio social, porque no projeto você convive com todo tipo de gente. Eu sou Renata Lima e Arantes, moro em Leopoldina, Minas Gerais, na região da Zona da Mata. Trabalho na cidade há 36 anos, lecionando artes, várias disciplinas de artes. Comecei no Conservatório Estadual de Música Lia Salgado, dando uma série de disciplinas do 2º grau. História das artes, história da música, apreciação e várias disciplinas da área de artes plásticas, porque a minha formação é na área de artes plásticas também. A história do grupo folclórico Assum Preto, ele começa com a minha vida mesmo, porque eu sou apaixonada por dança, desde pequena. Sempre foi uma linguagem que eu me identifiquei muito, além das outras, né? Mas a dança para mim era a que era mais importante na minha vida, vamos dizer assim, de criança, de adolescente. E quando eu estudei em Juiz de Fora, fiz a minha faculdade lá, o ProMúsica ofereceu um curso de dança folclórica. E eu, com recursos próprios, vou fazer o curso de dança para mim eu não parar de dançar, porque é uma coisa que fazia parte da minha vida, né? E aí eu fiz o curso de dança folclórica e fui chamada a trabalhar no conservatório para dar aulas de folclore, fazia parte da grade curricular do conservatório, a pesquisa folclórica e o folclore. Aí eu assumi essas disciplinas. E aí eu falei assim, eu vou ver se esses meus alunos gostam dessa linguagem de dança, vou trazer essas danças para eles. E ali no conservatório o universo era feminino. Naquela época era muito preconceito o homem lidar com arte. Então não tinha muitos alunos masculinos no conservatório. E aí aquele universo feminino se encantou pelas danças, não conheciam as danças. Aliás, nós não conhecemos muito sobre a nossa cultura popular e nem folclórica. Eu falo que o Assum Preto ele foi uma escola, e é uma escola ainda para mim, mas principalmente nos meus 15 anos, né, quando eu entrei, eu sou de uma geração que até hoje, né, absorve muito o que vem de fora, né? E não vou mentir também, já gostei muito de cultura importada, né? Mas eu falo que foi um aprendizado, uma escola, porque eu conheci muito do que é nosso. O folclore, ele é livre. É aquela alegria de estar participando. E sempre foi a minha preocupação, a questão de viver a arte e sentir o prazer da arte. Então, o povo que faz o folclore, ele não está preocupado se ele está fazendo aquilo perfeito. Ele está alegre, feliz, entusiasmado de estar se expressando. Esse espaço de expressão, né? E aí, com isso, muita gente foi entrando naquela época. Muita gente foi entrando. Nós ficamos ali até 1995, no conservatório, Lia Salgado. Em 95, eu passei como concursada para o Cefet. E eu tive que optar, porque no Centro Federal a gente não pode ter outro emprego, tem que ser dedicação exclusiva. E foi com muita tristeza que eu tive que sair do conservatório, que era esse universo que vibrava e movimentava a arte, e fui para um outro universo, mais masculino. Lá só tinha alunos homens, não tinha a presença no início, da aluna, da menina. E aí foi um desafio para mim, começar a lecionar artes dentro de uma escola tecnológica. E ali eu comecei a enfrentar esses preconceitos entre os homens, de trabalhar com arte,
trabalhar isso com eles, né, de mostrar a importância da criatividade, da comunicação, da desinibição. Eu descreveria a minha experiência no grupo de formas positivas e menos positivas. E se eu for parar para pensar assim, numa questão de linha do tempo de permanência que desde quando eu entrei no grupo até hoje, é claro que eu tive mais de 90% de experiências positivas, né? Mas acho que o que mais fortalece a gente a continuar no grupo e ter experiências positivas é quando a gente aprende com as menos positivas, que eu acho que é quando a gente para e pensa e aprende mais, né? Porque eu sofri muito bullying, porque a gente ouve por aí que homem não dança, por exemplo, né? E dentro do Cefet, por ser uma instituição totalmente técnica, né, da área de exatas, ainda impera, né, aquele pensamento de que a arte não tem relação com a área de engenharia, por exemplo, sendo que o engenheiro ele precisa trabalhar a criatividade e onde buscar aprender, né, e buscar a essência do ser humano, o meio de criatividade que ele pode ter, senão a arte. O acervo do Grupo Assum Preto, ele é imenso, porque foi acumulado nesses 36 anos. Né? Então, como nós do grupo, não tem ali ninguém formado em dança ou formado em música, nessa questão de ter diploma. Nós sempre trabalhamos de forma integrada. Eu não sou a dona da coreografia, nem da decisão do que vai fazer ou do que nós vamos apresentar. A gente sempre decidiu tudo em conjunto. Porque cada aluno tem a sua característica, sua dificuldade, seu limite. Então, a gente vai conversando o que a gente é capaz de fazer. E, a princípio, nossos figurinos eram feitos por nós mesmos. A gente comprava o tecido e cada um se virava com a costureira. Né? Depois que a gente conseguiu um patrocínio melhor, através da Mônica Botelho, da Fundação com a Energisa, é que a gente ficou mais bem abastecido dessa parte de ter um bom figurino, de ter instrumentos musicais. Isso foi naquela época. Então, a gente tem um acervo melhor em termos de características por conta dessa ajuda que a gente obteve da Energisa. E ela ficou assim, muito entusiasmada, porque ela ficou surpresa até com o projeto, estava muito detalhado. E o projeto foi aprovado. E foi uma alegria para o grupo. Foi a primeira vez que a gente viu, né, a questão do recurso financeiro nos ajudando, no sentido de comprar isso, tudo que a gente precisava. Nós nunca tínhamos esse recurso de ajuda na cidade. Né? A gente sempre fazia bailes dos anos 60, uma noite de caldos, para conseguir algum dinheiro para a gente comprar alguma coisa. Né? Eu não dançava, não tinha o hábito de participar de nenhum grupo de dança e tudo mais. E eu achei muito interessante porque o Assum Preto ele tinha aquela coisa bem tradicional mesmo, bem um folclore de raiz, bem nosso, bem brasileiro, né? E tudo muito colorido, muito bonito. O Assum Preto tem um material muito vasto desde que ele foi fundado, de pesquisa, recortes de revista, né? Com muita coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu já conheço o Assum Preto há bastante tempo, né? Porque isso sempre foi presente, as histórias, desde a minha infância, porque a minha mãe ela já fez parte do projeto no final da década de 80 e no início da década de 90, ela participava do grupo, que foi a segunda geração do Grupo Assum Preto, né? A segunda formação. E assim, sempre foi presente as fotos, as memórias, as histórias que ela contava, das viagens que fazia, as danças que ela atuava, né? E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, isso sempre foi presente na minha vida. E nesses anos todos, aquilo que a gente acumulou e que a gente guardou e protegeu dentro do espaço físico do Cefet se transformou num grande patrimônio. Um patrimônio, a gente até fala que patrimônio material e até imaterial, que a gente está tentando registrar lá como
registros orais, até de coisas imateriais, né? A minha preocupação era como ficaria o projeto Assum Preto, né? E aí, quando eu percebi que esses anos todos, né, trabalhando com esse acho que entraram no Assum Preto mais de 500 pessoas. A gente fez um levantamento uma época de comemoração do aniversário do Assum Preto e pelo Assum Preto passaram mais de 500 pessoas. Então a gente plantou pelo menos uma semente, né, nesses integrantes, né? Uma semente de valorização da própria cultura, a semente de preservação dessa cultura que a gente chama de raiz, né, cultura folclórica. E isso me deu um certo alento, né, de poder encerrar e passar para frente, né, o legado do Assum Preto. Eu espero continuar participando do Assum até enquanto as pernas aguentarem, enquanto o pé me manter erguida para dançar, para me divertir. E quando eu tiver filhos, que os filhos vão também. E eu espero que o Assum seja perpétuo mesmo e que ele continue levando cultura e diversão, acima de tudo, para muitas gerações ainda. São mais de 30 anos, né? E espero que ainda sejam mais 30, 40, 50, quantos possíveis. Porque é através de um projeto como esse que a população vai ter o conhecimento, as novas gerações vão ter conhecimento da nossa história, né? Que vem lá de trás, como por exemplo aqui em Leopoldina, uma das danças típicas da nossa região é a Folia de Reis. E hoje você pergunta para uma criança o que é a Folia de Reis, ele não vai saber te responder. E está aí a importância do Assum Preto, está sempre lembrando o que é essas danças típicas, o que ela tem em relação à vida, teve relação à vida das pessoas e tem até hoje, né? Então, o Assum Preto, para mim, ele tem que sobreviver sempre, ele não pode acabar. Porque, na verdade, o Assum Preto ele ficou maior do que eu, se tornou maior do que eu, tornou maior que o próprio Cefete. Ele é de Leopoldina, na verdade ele é um patrimônio da cidade de Leopoldina, né? E eu acredito que esse patrimônio ele vai ser acolhido, preservado, e o Assum Preto não vai ficar sem ninho não, né? Ele vai ser bem acolhido nesse ninho de proteção.